Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer da minha alegria em retornar à igreja e à conferência. Estava comentando com o pastor Cleiton, que foi na minha primeira vez aqui, que alguém teve a brilhante ideia da técnica aqui de fazer recortes dos meus estudos e do período de perguntas e respostas. Inclusive teve uma resposta sobre a questão da predestinação que bombou na internet. E foi o começo de uma alavancagem da minha atuação nas mídias sociais. Então, eu espero que aconteça de novo, pastor, né? Que dê outra... Mas não é só por isso. Eu me lembro bem do tempo aqui que nós tivemos juntos e do interesse dos irmãos, da vontade de aprender. Isso sempre alegra o nosso coração. Antes de começar, eu queria fazer divulgação de alguns títulos meus que estão disponíveis aí com o irmão Nenê, que é responsável pela livraria. Esse é quase um lançamento, já faz pouco tempo, Cristianismo na Universidade. São reflexões durante o tempo em que eu era chanceler da Universidade Mackenzie, lá em São Paulo, e interagia bastante com a academia, com o pessoal mais materialista, o pessoal da universidade, né? Então, esse livro é fruto disso aqui. Aqui é um comentário no livro de Jonas, sobre a compaixão de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, a grande figura do livro de Jonas não é a baleia, mas é o próprio Deus. É um livro sobre Deus, e que revela muito sobre a natureza de Deus, está aqui. Polêmicas na Igreja é um livro que trata de polêmicas na Igreja, relacionadas com o movimento neopentecostal, liberalismo teológico, libertinagem, sexualidade. Faz um apanhado, um recorte de problemas comuns no meio evangélico, procura dar uma resposta bíblica. E a supremacia e a suficiência de Cristo é um comentário na carta de Paulo aos Colossenses, onde, respondendo a uma perigosa heresia na cidade de Colossos, onde havia uma igreja, o apóstolo Paulo põe a pessoa de Cristo, a sua suficiência, como sendo a resposta para todas as demandas ou todas as ofertas que aqueles falsos mestres estavam fazendo. Então, está à disposição aí na livraria. E agora vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1. O nosso objetivo, durante as 3 vezes que estaremos juntos, é cobrir os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, o livro dos princípios. Se você quiser colocar um tema no que vamos fazer aqui, o tema é Como Tudo Começou. Nós vamos fazer a leitura, vamos ler o capítulo todo. Então, hoje à noite você vai poder sair daqui e dizer assim, olha... Finalmente, depois de tantos anos de crente, li um capítulo inteiro da Bíblia, né? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1, estou usando a nova versão Almeida, a nova Almeida, como é chamada, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie,
e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde de manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será ou servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão desse capítulo extraordinário da Tua palavra, que nos narra como tudo começou. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento espiritual. E não somente isso, mas que nós possamos perceber o desígnio ou o propósito pelo qual estas coisas foram assim registradas. De que maneira isso toca a nossa vida hoje. Pedimos que o Senhor nos fale assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os capítulos iniciais do livro de Gênesis tratam de temas bem centrais para a fé cristã. E alguns deles têm, na verdade, ficado em evidência nos dias de hoje. Por exemplo, como tudo começou? Por que existe alguma coisa em vez de nada? Qual a origem da vida e do ser humano? A origem do casamento e a própria natureza do casamento? Por que existe tanto mal no mundo? Ou qual a necessidade que temos de um evangelho ou de um redentor? Todas essas questões são respondidas nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis. Sem esses 3 capítulos, o resto da Bíblia não faz o menor sentido. Ficam sem referência. Daí a importância desses 3 capítulos e daí a razão pela qual esses capítulos são os mais atacados de toda a Bíblia. Exatamente os capítulos que nos falam do começo de todas as coisas. Deixe-me, antes de entrar na exposição do capítulo 1, dizer algumas coisas introdutórias sobre o livro. Eu estou aqui assumindo a posição do cristianismo histórico de que o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, Gênesis incluído, ele foi escrito pelo próprio
menos, é claro, o relato da sua morte no final de Deuteronômio, provavelmente Josué escreveu, mas ele escreveu esses livros durante os 40 anos da peregrinação no deserto, particularmente nos últimos anos, quando Israel estava acampado em frente de Jericó, do outro lado do Rio Jordão, nas campinas de Moabe. Então foi ali naquele contexto, prestes a entrar na Terra Prometida, depois de 40 anos no deserto e 400 anos de escravidão no Egito, que Moisés escreve os seus 5 livros. A sua audiência primária era essa. E essa é uma regra importante de interpretação. A gente sempre perguntar para quem foi escrito e como os primeiros leitores interpretariam aquilo que foi dito. Essa é a regra número 1 para você poder entender o significado de um texto antigo, como é o texto das Sagradas Escrituras. Então, esse é o contexto. Moisés, nas campinas de Moabe, ensinando ao povo como tudo aconteceu, colocando em registro e preparando para que, com Josué, eles atravessassem o Jordão e habitassem aquela terra que Deus haveria de lhes dar. Moisés escreveu Gênesis de 1 a 3 por alguns motivos, particularmente. Já disse o motivo pelo qual escreveu os 5 livros. 1 a 3, em particular, Moisés queria reorientar a visão teológica dos israelitas, depois de terem passado 400 anos no Egito, onde eles tinham aprendido sobre deuses, sobre o mundo, sobre as pessoas, aprendido tudo errado. Agora era preciso reorientar a teologia deles, uma vez que eles iam entrar na Terra Prometida e ali servir a Deus como a nação escolhida. Segundo, Moisés deseja dar a base teológica e moral para a entrada na terra e a conquista da terra. Com que direito os israelitas iam atravessar o rio e desapossar 7 nações, inclusive mulheres e crianças, e ocupar as casas deles, as vinhas deles, as plantações, tomar posse de tudo? Com que direito? Moisés quer dizer que o direito é divino, porque quem fez a terra é o Deus de Israel, e que, portanto, ele dá a quem ele quer. Essa é uma das coisas pelas quais ele começa dizendo como é que tudo começou. Deus é o autor de tudo, ele é o dono de tudo, portanto, ele dá a terra a quem ele deseja dar. E essa é a base moral e teológica para a conquista e desapossar nações que haviam lá. Também Moisés quer explicar a origem de determinadas leis que poderiam parecer estranhas para os israelitas depois de 40 anos no deserto, 400 anos no Egito. Por exemplo, a guarda do sábado. Moisés vai mostrar, Deus descansou no último dia. Fidelidade no casamento. Moisés vai mostrar no capítulo 2. Deus é quem instituiu o casamento. Pena de morte para assassinos. Proibição de imagens. Tudo isso porque Deus ele é espírito. O mundo é uma realidade criada à parte dele. Você não pode adorar a criação, você tem que adorar Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, por isso quem matar o homem, pelo homem será morto. Então, todas estas leis que poderiam parecer estranhas precisavam de um embasamento. E é isso que Moisés faz aqui. Ele quer explicar por que isso é possível se aproximar de Deus mediante animais, através de sacrifícios sanguinolentos de animais. Por que isso? E ele vai dizer no capítulo 3 por quê. Não é? Nós chegaremos lá, se Deus permitir, no sábado. Moisés quer mostrar a superioridade do Deus de Israel sobre os deuses egípcios, onde eles tinham vivido tantos anos, e os deuses dos cananeus, daqueles povos, 7 povos que moravam lá naquela terra, e que eles haveriam de combater e tomar-lhes as posses. O Deus de Israel criou o sol, a lua, tudo o que existe, coisas que eram adoradas como deuses, mas que na verdade eram meras criações do único Deus verdadeiro. E esse Deus é espírito e, portanto, ele não pode e não deve ser adorado de maneira material. Então, estas são algumas das razões pelas quais o livro de Gênesis foi escrito, particularmente os 3 primeiros capítulos, e a gente tem que manter isso em mente quando a gente lê Gênesis. Qual era o alvo? Imagina Moisés lá nas campinas do Moabe, todo o povo lá reunido diante dele, e ele expondo a lei, explicando Gênesis, explicando o começo de tudo, reorientando a cabeça dos israelitas, dizendo: vocês vão entrar nessa terra, aqui vocês vão adorar esse Deus aqui, é ele que dá essa terra a vocês.
E por isso vocês não vão ter outros deuses diante dele, vocês não vão tomar o nome dele em vão, vocês vão guardar o dia de descanso, vocês vão respeitar os pai e mãe, vocês não vão matar, vocês não vão roubar. Enfim, toda a lei moral, toda a legislação mosaica, ela tem fundamento aqui nos capítulos iniciais de Gênesis. Daí a importância desse livro, não somente para os israelitas, mas para nós cristãos. Todas essas questões, elas estão presentes hoje, todas elas estão, de alguma forma, demandando a atenção das gerações atuais dos cristãos. Então, sem mais demora, vamos entrar na exposição do texto. É um capítulo longo, né? E a gente vai correr aqui para ver se consegue terminar hoje. Muito bem, só um minuto. Então, vamos começar no verso 1. Palavras iniciais. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que Moisés aqui ensina sobre Deus aos israelitas e nos ensina? Primeiro, que Deus sempre existiu. Ele não explica a origem de Deus, mas simplesmente o apresenta. A Bíblia não faz apologia para a existência de Deus, simplesmente o apresenta como existente. E começa assim: no princípio, Deus. Ele já existia no princípio de todas as coisas, ou antes das coisas acontecerem, em contraste com os deuses do Egito, por exemplo, que eram criados ou gerados por outros deuses, que a gente chama de teogonia. A teogonia egípcia, deuses criando outros deuses, que por sua vez foram criados das águas. Mas o Deus de Israel, ele é absoluto, ele já existia por si só, antes de tudo. Segunda coisa, Deus é um ser pessoal e não uma mera força impessoal ativa. Ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Ele não criou tudo que existe por mero capricho. Ele tinha um alvo, porque veja que Moisés disse, no princípio. Se tem um princípio, significa que existe um fim. Então, há um plano. É um Deus pessoal, um Deus que tem um projeto. Ele começou alguma coisa. Se ele começou, é que ele planeja terminar. Então a história tem começo, meio e fim. Não é como a visão egípcia de mundo, de que a história era cíclica e que os fatos se repetiam ao acaso. Mas não. Deus, no princípio, né, ele tem um projeto, ele tem um plano, diferente dos deuses daqueles povos. Terceiro, que esse Deus é todo-poderoso e autor do mundo. Tudo que existe foi criado por ele. Verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão, ela muitas vezes é usada no Antigo Testamento para definir a realidade. Tudo que existe está comprimido aqui nessa expressão céus e terra e o que tem dentro deles. Então ele é o autor de todas as coisas e ele criou tudo pelo seu poder. Ele criou tudo por sua palavra. A gente usa a expressão ex nihilo, do nada. Não havia nada pré-existente. Antes de Deus não havia absolutamente nada. Portanto, tudo pertence a Ele e Ele pode dar terra a quem Ele quiser. Porque Ele fez com que tudo existisse só por sua palavra. Do nada Ele criou tudo o que existe. E aí, é claro, aqui era uma boa hora para a gente confrontar o pensamento ateísta dos ateus famosos como Richard Dawkins, o Christopher Hitchens, já morreu, e vários outros, que não encontrando uma explicação razoável, não achando que essa explicação é razoável para explicar a origem de todas as coisas, eles acabam dizendo que o mundo se autogerou, que de repente veio à existência, enquanto que uma das leis naturais e do bom senso e da física é do nada, nada se gera. Há um Deus antes do nada, há um Deus antes de tudo existir, que fez com que do nada alguma coisa existisse. O relato cristão é muito mais plausível do que a explicação ateísta de que o nada gerou o mundo, que do zero outras coisas vieram. É preciso mais fé para ser ateu do que para acreditar aqui, na verdade. Quarta coisa, Deus é distinto da sua criação. Ele existia antes dela e sem ela. Na eternidade, quando a gente diz, por exemplo, Deus mora nos céus, isso é uma maneira figurada de dizer, porque Deus já existia antes dos céus existirem. Então, ele sempre existiu, na sua perfeição. E, portanto, a sua criação é distinta dele.
Por isso que ele não aceita ser adorado através da criação ou de qualquer representação das suas criaturas. E é por isso que Moisés vai dar leis que proíbem imagens e adoração dessas imagens, a representação de Deus através de imagens. E é por isso que os cristãos históricos eles são tão contra a imagem, não é birra com a Igreja Católica, mas está enraizado no próprio ser de Deus. Antes que houvesse qualquer coisa, ele existia em espírito, perfeito, eterno, completo, satisfeito em si mesmo. Não precisava de nada fora dele, não criou o mundo por qualquer necessidade interna dele ou externa. Ele criou porque quis, pela palavra do seu poder, ex nihilo. Ele é o que ele é. Portanto, nós não devemos procurar nos aproximar dele através de qualquer representação da criação que seria diminuir Deus, que é chamado de idolatria. Ao mesmo tempo em que Deus é distinto da sua criação, ele está presente e envolvido com a sua criação. Tudo lhe obedece, ele é o autor transcendente de tudo que acontece e existe, mas ele é também o Deus que está presente, ele sustenta a sua criação. Ele guia a sua criação e tudo que existe através da sua providência. Sexta coisa que Moisés nos ensina aqui nesse primeiro versículo, versos 1 e 2, é que há uma pluralidade de pessoas em Deus. Verso 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ainda é muito cedo para a gente forçar o termo trindade aqui no texto, seria um anacronismo. Mas é evidente que Moisés já traz aqui o conceito de que no ser de Deus há uma pluralidade de pessoas. Porque quem é esse Espírito que se movia sobre a face das águas? Então Deus é um ser complexo, ele não é simples, ele é complexo. Então, no mínimo, nós podemos dizer que existe uma pluralidade dentro de Deus, embora, como eu disse, é cedo para você injetar aqui a doutrina da Trindade. Mas mais adiante você vai encontrar Moisés voltando a isso. Por exemplo, no capítulo 1, verso 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Capítulo 3, verso 22, o homem se tornou como um de nós. Capítulo 11, verso 7, desçamos e confundamos a linguagem do homem. Então, Moisés já revela a complexidade do ser de Deus. Não é simples, mas há sinais de uma pluralidade que, à medida que a revelação bíblica se desenvolve, vai clarificando como sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, até desembocar com clareza no Novo Testamento, onde o conceito é muito mais claramente desenvolvido. Então, isso é o que Moisés nos ensina a respeito de Deus e aos israelitas, não é? Imagine ele dizendo, como era necessário dizer isso para aquele povo, eles tinham aprendido tudo errado a respeito da divindade. Agora Moisés estava corrigindo a cabeça deles. Deus é isso aqui que é Deus. Minha avaliação também é que um dos temas bíblicos mais necessários hoje é teontologia. Eu sei que a gente está brigando muito sobre questão de dons espirituais, liberalismo teológico, uma série de outras coisas, mas vocês percebem como esses pontos são centrais? Como eles são importantes? Vocês acham que todos os evangélicos se imaginam Deus assim? Ou que eles já ouviram durante toda a sua vida na igreja estudos ou explicações a respeito do ser de Deus, o porquê das coisas estarem enraizadas no ser de Deus, exatamente porque falta uma concepção correta de quem é o nosso Deus, é que os cristãos não podem entender determinadas doutrinas, determinadas práticas, e a conduta deles acaba refletindo isso. Por isso que Moisés começa aqui ajeitando a cabecinha dos israelitas, né, a respeito de quem é Deus. Mas também eles precisavam aprender a respeito do mundo. O que é que Moisés ensina a respeito do mundo? Está aí no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Primeiro, o mundo, tudo que existe, teve um começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui, Moisés está claramente confrontando o conceito pagão, a cosmogonia egípcia e da antiga Babilônia, dos sumérios, dos cananeus, de que a matéria, a água, ela era eterna. A água era eterna. Isso você percebe em todas as cosmogonias do mundo antigo, do Antigo Oriente.
Ao contrário desse conceito pagão, Moisés apresenta que o mundo não é eterno e que o mundo teve um começo e que, portanto, ele não é autoexistente. Se você crê que o mundo sempre existiu, que a água, a matéria sempre existiu, significa que o mundo é autoexistente e autossuficiente. Você exclui já Deus aí, você não precisa de Deus. Mas na hora que você admite que teve um começo e que esse começo originou com um ser inteligente e todo-poderoso, então a sua maneira de ver o mundo, ela muda. Já é uma outra abordagem, que é exatamente a abordagem que Moisés deseja que os israelitas tenham, de que eles e o mundo dependem de Deus para existir. Segunda coisa que ensina sobre o mundo é que o mundo não é divino e nem Deus é o mundo e nem o mundo é Deus. Para os egípcios e cananeus, os deuses se confundiam com a criação. Tanto é que em algumas dessas cosmogonias ou teogonias, os deuses são criados da terra ou são criados da água. E havia, portanto, deuses para cada acidente geográfico. Havia deuses para as árvores, deuses para os animais, deuses que representavam as forças da natureza. Mas Moisés ensina que o mundo não é divino e Deus não é a alma do mundo. Se a gente fosse usar uma linguagem teológica moderna, Moisés está combatendo aqui o panteísmo e o panenteísmo, que era típico das visões de mundo do Antigo Oriente. Ou seja, que a divindade se misturava com a materialidade, com a criação, e que cada aspecto geográfico ou da criação era uma expressão de um Deus, que era representado por imagens ou ícones ou avatares ou coisas do gênero. Moisés faz uma distinção radical entre o mundo e Deus. Deus não é o mundo e o mundo não é Deus. Isso mais adiante leva a um desenvolvimento histórico, séculos depois. Vocês já se perguntaram por que é que a moderna ciência ela nasce no cristianismo medieval da Europa e não nasceu nas civilizações mais antigas, como, por exemplo, na Índia, na China, na Mesopotâmia e no Egito? É claro que essas civilizações elas tiveram alguns avanços na área de engenharia, mas nenhuma delas produziu um sistema de avaliação, interpretação e investigação das leis da natureza, codificação delas e utilização em favor dos homens, que a gente chama de tecnologia. Isso é a ciência moderna. Por que ela não nasceu na Mesopotâmia? Por que ela não nasceu no Egito? Não nasceu na Suméria, que são civilizações bem mais antigas do que a civilização cristã? Resposta: porque em todas estas civilizações, o pensamento, a cosmovisão predominante era do panteísmo. Ou seja, o mundo é Deus e Deus é o mundo. O mundo é uma expressão de Deus. Deus é a alma do mundo. Então, você tentar entender o trovão é você entrar no segredo dos deuses. Investigar a natureza poderia atrair a ira dos deuses, porque você estava se metendo lá no ambiente do divino. Mas aí chega o cristianismo, e nas palavras de Max Weber, sem justificar o que Max Weber escreveu sobre Calvino, ele diz assim: o cristianismo desmistificou a natureza. E no princípio criou Deus os céus e a terra. O mundo não é Deus, pode investigar. E aí então surge o espírito investigativo. Quase todos os grandes pioneiros dos ramos da ciência moderna, eles eram cristãos. E o interesse deles em investigar a natureza e saber as leis da natureza, como é que tudo funciona, era exatamente porque, estudando a natureza, eles conheceriam mais a respeito de Deus. Uma vez que Deus criou o mundo, não como extensão de si mesmo, mas com certeza como uma expressão do que Ele é, do seu amor, do seu poder e da sua graça. Então, essa cosmovisão permitiu ao homem investigar a natureza, formular as leis, fazer tecnologia, que é o que a gente chama de ciência moderna. Isso nasceu na Europa medieval e não nas grandes civilizações antigas como a China, por exemplo, que tem muito mais tempo do que o cristianismo europeu, exatamente por conta dessa visão de mundo. Percebem como a cosmovisão ela afeta a importância, portanto, de reorientar a cabeça do pessoal. Isso que Moisés está fazendo aqui.
Terceira coisa sobre o mundo. O mundo e tudo que nele há foram criados em etapas. Não tudo e todos de uma única vez. No começo, a terra era sem forma e vazia. O primeiro ato criador de Deus, estou aqui no verso 2, foi, ao que tudo indica, uma massa informe de terra e de água, o material bruto. Misturados terra e água, fontes subterrâneas, chamadas de abismo. Essa massa foi feita sem forma, quer dizer, sem condições habitáveis. Ainda não tinha seres vivos, portanto a expressão era sem forma e vazia. E a escuridão tomava conta de todas as coisas, não necessariamente algo ruim. Trevas aqui não significa necessariamente algo ruim, porque Deus está no controle, inclusive Ele vai nomear e dominar a escuridão. Em seguida, Deus relata como em 6 dias, Deus pegou essa massa inicial e formatou o mundo belíssimo onde nós nos encontramos agora. E o ponto aqui é que Deus não fez isso assim. Deus trabalhou em períodos, Ele fez em etapas, com isso dizendo para os israelitas que a vida tem um ritmo. A vida tem um ritmo. Que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, tudo ao mesmo tempo, mas que há um método no que Deus está fazendo. E que a gente tem que observar isso e imitar a Deus nisso aí. É importante, a gente vai ver mais adiante, quando chegar no capítulo 2, que começa com a determinação do 4º dia. Israel era a única nação no Antigo Oriente que tinha um conceito de semana. Ou seja, trabalhar 6 dias e descansar 1. Que não está ligado ao movimento da lua, da terra ou dos astros. Dia e noite, meses e anos estão ligados aos movimentos dos astros. Mas semana não está. Portanto, ao criar o seu próprio ritmo, ao criar a humanidade em dias, terminando no descanso, Deus mostra que Ele é Senhor do tempo. Que o tempo que a gente mede, que é medido pelo mundo, é o tempo geral. Mas Deus criou um tempo para Ele, que é a semana de 6 dias, terminando no 7º dia de descanso. A gente vai ver isso mais quando chegar no início do capítulo 12, mas eu já posso antecipar aqui, né, porque essa é uma conclusão que a gente tira, não é, que Deus, a partir daqui, Ele vai começar a criar as coisas numa sequência. Muito bem, vejamos então essa sequência aí de 6 dias em que Deus deu forma à massa que Ele criou no início, fazendo dali, então, esse mundo belíssimo que nós estamos vendo. Eu preciso fazer algumas observações, é claro, porque aqui a gente vai entrar, se o 1 e 2 é polêmico, daí para frente é mais polêmico ainda. Eu preciso fazer algumas observações. Primeiro, Gênesis foi escrito por Moisés para ser lido como história. Nós temos inúmeros exemplos de poesia hebraica. Temos inúmeros exemplos de gêneros literários através dos quais se contam mitos, lendas, fábulas e sagas. Você pode pegar toda essa literatura antiga, acádia, suméria, egípcia, ou mesmo hebraica, e você vai chegar a uma conclusão quando você compara com Gênesis capítulo 1. Isso aqui é história, ou foi escrito para ser lido como história, embora tenha algumas características literárias no texto. Moisés arruma as coisas, há uma estrutura, por exemplo, quando ele narra cada dia, ele segue uma estrutura literária, mas é evidente que Moisés pretende estar contando história. Ele pretende estar contando história. Aqui não se encaixa no gênero de saga, lenda, poesia. O que quer que Gênesis seja, ele foi lido, ele foi escrito. O que quer que tenha acontecido, esse registro aqui foi escrito para ser lido como histórico. E foi assim que ele foi compreendido pelos demais autores do Novo Testamento e no próprio Novo Testamento, onde essa passagem, esses 3 capítulos, são citados abundantemente como sendo fatos, como sendo coisas que realmente aconteceram. Então, eu estou assumindo esse ponto aqui, que Moisés escreve como história, é para ser lido como história, e não como saga, mito, lenda, embora a gente tenha que estar atento às características literárias aqui. Segunda coisa,
Quando Moisés descreve isso aqui, ele descreve o que aconteceu como alguém que estava na terra vendo aquilo acontecer. Perspectiva do observador. Queria que você imaginasse Moisés lá na terra e ele de repente vendo, né, a luz, o sol, as estrelas, os animais, os peixes. A linguagem aqui é do observador. É de alguém que está lá e que está vendo o que está acontecendo, embora ele não faça parte do processo. Ele não faz parte do processo, mas ele está vendo a coisa acontecer diante dele. Terceira coisa que você tem que lembrar, que a audiência, mais uma vez, era dos israelitas às vésperas de entrar na terra prometida. E quarto pressuposto aqui, Moisés queria ser entendido. Nós vamos procurar sempre a leitura mais fácil e a leitura óbvia. Porque eu creio que, pelo menos eu quando escrevo, eu quero ser entendido por vocês. Eu não escrevo em enigmas, eu não escrevo charadas. Outros escrevem, eu não. Eu pretendo, quando eu escrevo, que você entenda. Tanto é que quando eu escrevo, entrego a uma editora, Vida Nova, por exemplo, eles passam por 3 ou 4 redatores lá que me crivam de perguntas. O que é que o senhor quis dizer com isso aqui? Isso aqui não está claro, não. Refaça essa frase aqui. Eu não vejo nenhuma razão pela qual Moisés escreveria isso aqui, tendo um sentido alegórico por detrás. Não é? Isso aqui seria uma alegoria para significar o quê? Se isso aqui é lenda, toda lenda tem um fundo, ela tem uma noção ou tem um objetivo, mas então qual era o propósito? Então a melhor leitura que os cristãos podem fazer é essa leitura histórica. Eu sei que a dificuldade que muitos vão ter é como conciliar uma leitura histórica de Gênesis com a teoria da evolução. E aí, no meio, aparece um movimento chamado evolucionismo teísta, que procura, por um lado, guardar os resultados científicos da evolução e tentar manter a dignidade de Moisés aqui em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Como que dizendo que, na verdade, Moisés não tinha capacidade para descrever o que é que de fato aconteceu e que isso aqui não pode ser entendido como literalmente, a ciência já provou uma série de coisas e assim por diante. Bem, eu vou mostrar para vocês que tem uma série de coisas que a gente admite quando chega na história da evolução. Não tem como não admitir. Mas nós vamos ver que não existe nada comprovadamente científico, existe muita vontade, né, muita ideologia, muito naturalismo, pouca ciência, em muitos casos, mas não existe nada que seja científico que nos obrigue a descrer do que está escrito aqui. Até porque foge da área da ciência entrar nisso aqui. Isso aqui é metafísica. A ciência lida com fatos concretos. Não tem como avaliar esse tipo de texto. Então, dito estas coisas, vamos entrar no que eu quero dizer. Eu tinha falado para vocês que havia alguns traços aqui literários, não é? Um deles. Esses 6 dias que são narrados aqui é em duplas de 3 dias. Nos 3 primeiros dias, Deus cria um ambiente. E nos 3 últimos dias, Ele enche o ambiente com as coisas correspondentes. Então, no dia 1, Ele cria luz e trevas, e no dia 4, Ele cria o sol, a lua e as estrelas. No dia 2, Ele cria águas e céus, e no dia 5, aves e peixes. No dia 3, Ele cria a terra fértil, e no dia 6, animais terrestres e o homem. Entende? Se você colocar em 2 colunas, então você vai ver como o dia 1 corresponde ao 4, o 2 corresponde ao 5 e o 3 corresponde ao 6. Nos 3 dessa coluna, ele prepara um ambiente, e nos 3 da coluna seguinte, ele enche. Então, isso é um artifício literário, não tenha dúvida que é. Mas não significa que não foi assim. Apenas que Moisés colocou para dizer a sabedoria de Deus, que Deus tinha um plano. Quando Ele preparou a terra, é porque Ele já planejava criar os animais. Quando Ele cria as flores, as plantas, é porque Ele já planejava criar o homem e já ter o alimento dele. Então é um Deus de ordem, é um Deus de plano, é um Deus de propósito, muito diferente do caos dos deuses daquela época. Então essa é uma característica literária. Uma outra é que a descrição dos dias segue o mesmo padrão. Deus comanda algo por sua palavra,
essa coisa acontece, Deus dá nome àquilo que Ele criou, separou, depois Ele declara que o que foi criado é bom e termina com a declaração, houve tarde e manhã, o dia tal. Então, essa é a mesma estrutura dos 6 dias. Então, quando o pessoal diz, vocês não têm sensibilidade para texto, claro que temos. É óbvio que tem artifício literário aqui, mas isso não nega a historicidade do texto. Não nega a historicidade do texto. Então, vamos lá. E aqui eu vou correr, não é? Porque são 6 dias e, né, em poucos minutos isso aí não vai dar, não. Então, vamos lá. A água está acabando. Só um minutinho aqui. Primeiro dia, versos de 3 a 5. Disse Deus, haja luz, houve luz. Deus viu que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas, chamou a luz dia, chamou as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Seguindo exatamente aquela estrutura que a gente falou. Deus aqui comanda a existência da luz. Então, o verso começa com então, não é? Então disse Deus. O então aqui é depois dele dizer que tudo era sem forma e vazia. Tudo era sem forma e vazia. Então, indicando então que Deus procede agora a transformar aquilo que era sem forma e vazia num universo habitável, maravilhoso, variado e tão sofisticado. Tudo depois de dizer que era assim. Nós não sabemos exatamente, aqui tem uma polêmica já começa aqui, nós não sabemos exatamente se decorreu um tempo entre os versos 1 e 2 e o verso 3. Alguns acham que a razão pela qual a humanidade é recente na Terra, 10.000 anos, e a Terra parece tão antiga, é porque a Terra foi criada nos versos 1 e 2, e entre o verso 2 e 3 existe um gap de milhões e milhões de anos. Pode ser a chamada teoria do gap. Alguns, inclusive, acham que foi aqui a queda do diabo, né? E que o diabo caiu aqui, por isso que a terra era sem forma e vazia, que já tinha tido uma primeira criação. Pode ter sido? Pode. Podemos saber? Não. Porque a Bíblia não diz, é mera especulação. Teoria do gap, teoria da queda do diabo. A gente tem que ficar com o que está escrito e onde a Bíblia cala, a gente cala. Não sei. Não sei. Pode ter havido um espaço entre o verso 2 e o 3? Pode. Explicaria porque a terra parece tão mais antiga do que o homem? Explicaria. Precisamos disso para manter a veracidade do texto? Não. Porque Deus poderia ter criado a terra já funcional. Imagine, Deus criou Adão, já criou o homem feito, não é verdade? Deus criou, vamos supor que levou assim 10 minutos para criar o homem. Fez o boneco do pó da terra, o molde, soprou nele o espírito de vida, Adão acordou, Deus levou Adão para um pediatra e disse assim, qual a idade desse ser? O médico examinava e dizia assim, bom, órgãos sexuais funcionando e capazes de reprodução, condições cognitivas mentais em pleno funcionamento, contato da realidade e autoconsciência, musculatura desenvolvida, todos os órgãos desenvolvidos funcionais. Deve ter uns 18 anos, tinha 10 minutos. Deus podia ter criado um mundo funcional, e se você fosse examinar, dizer, isso aqui tem milhões de anos. Então, não adianta a gente entrar nessas especulações, porque o texto de Gênesis não está aqui para responder isso. Como eu disse, o texto de Gênesis tem outros objetivos teológicos, dizer ao povo de Israel quem é Deus, o que é a terra, quem eles são e por que eles vão entrar naquela terra. Não se propõe a dar resposta científica a essas indagações. Então, um dos grilos, né, que muitos cristãos, jovens e universitários sofrem é que eles não tomam esse cuidado. Eles ficam querendo tirar de Gênesis aquilo que Gênesis não pretende dizer. Não era a intenção de Deus nem de Moisés, naturalmente, né? Fazer esse tipo de coisa. Muito bem. A luz começa a existir. Haja luz, fiat lux. No hebraico não tem nem o verbo. No hebraico só diz luz e luz. É assim que é no hebraico. Seco dessa forma. E disse Deus, luz e luz. Para mostrar assim o poder do comando divino. Deus comanda e acontece, imediatamente, aconteceu.
E a origem dessa luz era o próprio Deus, não tem outra alternativa, porque o sol, a lua e as estrelas só aparecem no dia 4. Então Deus era a fonte dessa luz, a luz existia a partir de Deus. Ela surge do nada pelo poder da sua palavra. E Deus viu a luz, linguagem antropomórfica, naturalmente, declara que a luz é boa, porque tudo que ele faz é bom. E aquilo que era sem forma e vazio e que era trevas agora se transforma em algo bom. Deus então separa a luz das trevas. A importância disso aqui, a gente só pode imaginar se a gente fosse um israelita que passou 400 anos no Egito. O bem e o mal, luz e trevas, faziam parte do que a gente chama da visão de mundo monista, onde todas as coisas acontecem dentro de um círculo. Vocês já viram aquele círculo onde tem o peixinho preto e o branco, não é? Que simboliza o Yang e o Yin, que representa o universo. Essa é a visão monista de mundo, da antiga espiritualidade pagã, que tudo cabe dentro de um círculo, tudo é igual. Deus e a natureza é igual, o homem e mulher são iguais, o homem e os animais são iguais, bem e o mal são apenas dois lados da mesma coisa. Aqui Deus começa separando, Deus é Deus de separações. Qual é o problema hoje da nossa sociedade? Que está acabando com toda a distinção. Está acabando com a distinção entre homem e mulher, entre certo e errado, entre o bem e o mal. Mas o nosso Deus já começa fazendo distinção. Ele criou a luz e já separou das trevas. Ele é um Deus de distinções. A gente vai ver que ele vai fazer isso o restante da narrativa. Mas adiante, quando ele cria o homem e a mulher, cria distintos. E todas essas distinções, elas são objetadas pela visão pagã de mundo que cresce hoje na sociedade ocidental e que procura engolir o cristianismo e destruir as bases da nossa civilização. Quer voltar, na verdade só tem duas cosmovisões no mundo, a cosmovisão pagã, que vem desde o tempo dos babilônicos, sumérios, egípcios, depois cresceu muito durante o Império Romano, e no mundo greco-helenista, então, nem se fala, né? Romano-helenista nem se fala, e que agora está voltando, e que foi super vencido pelo cristianismo, quando o cristianismo domina o Império Romano durante séculos, e lançou as bases da civilização ocidental, mas isso está acabando. E o velho paganismo está voltando, e você sente exatamente nisso, que acabando as distinções, não é? Não tem mais distinção, não tem nem mais gênero neutro, não tem nem mais gênero masculino ou feminino, né? Não tem mais menina ou menino, é menine. Estão acabando, isso vai entrar, vocês vão ver, é isso que vai acabar, tudo quanto é de distinção vai acabar. Nosso Deus criou a luz e separou das trevas, porque tem separação entre luz e trevas, não é? Ele cria e já separa, e nomeia. Ele chama a luz de luz e trevas de trevas. Chama a luz de dia e as trevas da noite, e assim termina o primeiro dia, verso 5b. Tarde e manhã, isso é, a noite passou e veio a manhã. Essa foi a sequência da natureza, e é nisso que o calendário hebraico é baseado. O calendário hebraico começa com a tarde do dia e termina na manhã, na tarde do dia seguinte, né? O dia começa na tarde, exatamente baseado aqui no relato bíblico, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Por que foi tarde e manhã o primeiro dia? Porque primeiro veio as trevas e depois veio a luz. Então essa é a sequência bíblica adotada no calendário hebraico. O calendário ocidental usou o contrário, né? Começa com o dia e termina com a noite. O segundo dia, de 6 a 8. Disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e assim aconteceu. Deus chamou ao firmamento os céus, houve tarde de manhã, o segundo dia. Deus cria o firmamento. A palavra firmamento significa no hebraico algo duro e extenso. Se Moisés estivesse lá olhando, né, ele estava olhando e vendo, ele veria aquela massa caótica de águas, de repente aparecendo um espaço entre elas, o espaço aumentando e separando as águas de cima e as águas de baixo. Essa divisão separa, portanto, as nuvens das fontes. A água
estava lá toda misturada, mas agora Deus separa as águas de cima, que seriam as nuvens, e as águas de baixo, que seriam as fontes das águas subterrâneas, rio, correntes de água. Trata-se, então, esse espaço, trata-se da nossa atmosfera, o firmamento, o espaço entre a terra e as nuvens. Deus, então, nomeia, ele chama isso de céus. Não o céu espiritual, onde a gente vai morar depois da morte, mas o céu firmamento. Deus chama de céu. E assim termina o segundo dia, seguindo o mesmo padrão, foi tarde e manhã, e Deus diz que tudo também foi muito bom. Vem o terceiro dia, de 9 a 13, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar. Primeiro ele separou, não é? As águas de cima e as águas de baixo. Agora ele fala com as águas de baixo e diz que elas se afastem e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e o ajuntamento de água chamou de mares. Deus viu que isso era bom e disse que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu o que Deus tinha dito, relva, ervas, etc., fruto segundo a sua espécie. Deus viu que isso era bom e houve tarde de manhã o terceiro dia. Aqui Deus determina a separação entre as águas debaixo do céu e comanda que elas se ajuntem num só lugar, e como resultado aparece a terra seca. Nós estamos falando aqui agora dos oceanos e dos continentes. Deus nomeia as duas partes. A parte seca é chamada de terra, aí está no verso 10, e o ajuntamento das águas ele chama de mares. Deus viu que era muito bom, aliás, viu que era bom, verso 10, ou que tinha ficado bom aquilo que ele tinha feito. Em seguida, Deus faz uma coisa que ele não tinha feito até agora. Até agora ele só vinha criando. Mas agora ele pega já uma coisa criada, a terra, e ele cobre essa terra com vegetação. Versos 11 a 12. Observe aqui, nessa relação dos versos 11 a 12. Deus criou ervas, relva, plantas, árvores frutíferas, enfim, o reino vegetal. E aqui meu ponto de destaque é: com capacidade de se reproduzirem de maneira natural, sem exigir novos atos criadores. Pela primeira vez, Deus cria alguma coisa e lhe dá autossuficiência. Ervas que iriam produzir sementes, que por sua vez iriam produzir outras ervas, plantas e frutos igualmente. Então, ele faz a sua criação com capacidade de perpetuação, de multiplicação. Maravilhoso isso aqui. Segunda coisa, que essa multiplicação e perpetuação seria segundo a sua espécie. Isso é dito 3 vezes na passagem que eu li para vocês. Isso é, na criação, Deus estabelece a capacidade de reprodução do reino vegetal para a enorme variedade de plantas que ele havia criado. E essa reprodução seria segundo a mesma espécie, do mesmo tipo, categoria, uva gerando uva, tomate gerando tomate. Obviamente, a vegetação tinha capacidade de se adaptar de acordo com o clima e outras circunstâncias, mas isso sempre dentro da mesma espécie. É por isso que você tem diferentes tipos de banana, você tem diferentes tipos de tomate, você tem diferente tipo de manga, mas é manga, se reproduz dentro da mesma espécie. Essa adaptação, presta atenção aqui, essa adaptação dos vegetais ao clima, altitude, local onde eles estão, e outras interferências, é aquilo que a gente chama de microevolução, com o que o cristianismo não tem problema nenhum. Que foi o que Charles Darwin observou na ilha Galápagos, quando fez aquela viagem de investigação, e ele percebeu, quando chegou nas ilhas lá, que os tentilhões, uma espécie de ave, que comia grãos, eles mudavam o formato do bico para se adaptar às estações do ano e o tipo de grão que era produzido em determinada parte da ilha. Então você achava tentilhões, mas com bicos diferentes. Por quê? Porque eles se adaptaram, mas ainda eram tentilhões. Então Darwin veio com essa ideia, de que essa adaptação explica a variedade do mundo animal. Todos nós tivemos um ancestral comum
que através da seleção natural e a adaptação do mais forte, acabou dando origem às diferentes espécies, e entre elas a raça humana, o Homo sapiens. Eu creio que é muita conclusão para apenas uma observação simples de que as criaturas se adaptam ao meio ambiente. O cristão não tem problema com isso. Você pergunta, pastor, você tem problema com evolução? Eu digo, defina evolução. O que é que você quer dizer com evolução? Né? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer de volta. Não, por evolução eu digo assim, que com o tempo os seres vivos mudam. Não tenho problema nenhum com isso, porque muda mesmo. Se adaptam. Eu não tenho dificuldade com isso. Então, não, mas por evolução eu quero dizer que nós todos viemos de um ancestral comum, de onde a vida fluiu e se diversificou nas diversas espécies. Aí é complicado. Porque para isso você não tem evidência. Você não tem evidência arqueológica, você não tem evidência genética, ainda mais agora com a descoberta do código do DNA, a quantidade de informações, a informação precisa que você tem no DNA daquele ser que ele vai passar para o próximo seguinte, você não tem como definir isso aí. Na microevolução nós não temos problema. A gente não gosta nem de chamar de microevolução porque a gente não quer conceder nenhum nome, não é? Mas a gente chama de adaptação. A adaptação é óbvio que tem. Deus criou e deu capacidade de se multiplicar segundo a mesma espécie. Então, não há novas espécies. Eu sei que o conceito de espécie também precisa ser bem definido, né? Mas estamos pensando aqui como um pastor oriental, Moisés. E quando ele em espécie, ele está pensando na manga da manga. Então ele está pensando nisso, né? A amora da amora. Então é dessa forma. Então as coisas se reproduzem dessa maneira. Então a ideia do surgimento de novas espécies seria extremamente estranho para o mundo israelita, para Moisés ou para qualquer pessoa do Antigo Oriente que lesse esse texto aqui. Porque Deus já criou o mundo com as espécies definidas. Algumas já entraram em extinção, não é? Outras estão sendo descobertas, mas nada indique que uma espécie produziu outra. Mas que dentro da própria espécie, então, existe essa variação. E assim termina o terceiro dia, depois que Deus viu que tudo era muito bom. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Eu nem vou ler, que vocês já lemos e tudo mais. Pela sua palavra, ele cria os luzeiros no firmamento, conforme vistos da terra. O maior para governar o dia, diz o texto, e o menor para governar a noite. Embora ele não nomeie, a gente sabe que se refere ao sol e se refere à lua. E olha que frase. E criou as estrelas. 3 palavrinhas para definir a criação de um universo que a gente não sabe o fim dele, cheio de galáxias, de planetas, cheio de estrelas, milhões de vezes maior do que o nosso solzinho. Moisés diz assim só, e criou as estrelas. Não é? Imagina aquele mundo, Moisés, né, vendo lá, e Deus... Toda aquela escuridão fica clara, o céu pontilhado de estrelas, bilhões e bilhões delas. Moisés não pode ver a extensão de tudo aquilo, ele não tem nem ideia de que aqueles pontinhos são sóis e mundos a bilhões de anos-luz dele. Ele não tem nem ideia. Mas isso tudo aponta para uma questão interessante, não é? E ninguém me chama de terraplanista, por favor. Do ponto de vista teológico, a Terra é o centro do universo. Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas para alumiar a Terra, que é mais antiga do que eles, pelo que está escrito aqui. Então Deus fez tudo isso para esse grãozinho de poeira, onde Ele vai colocar um ser feito à sua imagem e semelhança. Teologicamente, o mundo é o centro do universo, a Terra é o centro do universo. E se explica a linguagem que você encontra na Bíblia, de vez em quando, que os caras nos criticam de ser anticientífica. Por exemplo, o Salmo que diz assim, o sol nasce numa extremidade do céu, percorre toda a sua extensão e se põe no outro extremo. Para quem está na Terra, é exatamente isso que acontece. E mesmo nos dias de hoje, o homem moderno científico, como é que ele diz? O sol nasceu, o sol se pôs.
É a linguagem do observador. Gênesis não propõe narrar a ciência por detrás disso aqui, mas ele narra fatos observados por Moisés. O que é que Moisés viu? E estou imaginando que Moisés estava lá. É claro que é um golpe de imaginação muito grande, mas é a melhor maneira de você entender o texto. E é dessa forma que Moisés diz: só criou as estrelas. Quando, na verdade, por detrás dessa frase está a criação de bilhões de mundos desconhecidos, sóis, coisas que a gente não tem ideia. Não acredito em vida extraterrestre. Bom, pelo menos até hoje nunca teve prova disso, né? Para mim, como eu disse, o centro do universo é a Terra. Tudo mais foi criado em torno dela. Deus tinha 3 objetivos em criar esses luzeiros. Separar, veja só, né? Separar o dia e a noite, mais uma separação. Iluminar a terra de dia e de noite e servir, diz aqui o texto, para marcar estações, dias e anos, as atividades do calendário hebraico, as sábados, lua nova, tabernáculo, Pentecostes e Páscoas, etc. Só uma observação interessante a mais aqui é que Deus, ao contrário do que ele fez as outras vezes, ele não nomeia o que ele cria. Ele não dá nome para o luzeiro maior, nem para o luzeiro menor. Antes ele chamou de firmamento, chamou de água, chamou de terra, luz e escuridão. Mas agora ele passa batido. Por quê? Porque eram as principais divindades adoradas no Egito. Sol, Ra, adorado no Egito, e a lua, Tote. Deus não dá nem nome para dizer aos egípcios: isso aí que vocês adoraram no Egito, isso aí foi uma criação minha, não vou nem dar nome. Vocês adoravam lá como deuses, vocês foram iludidos todo esse tempo. As estrelas, aqui mais outro ponto, as estrelas eram vistas pelos povos pagãos como aquilo que determinava o seu destino. A astrologia é tão antiga quanto a antiga cultura do Oriente. A pessoa sabe o seu destino através do rumo das estrelas. As estrelas ditam o seu destino. Até hoje tem crente lendo horóscopo, pastor. Cuidado. Crente que vai ler horóscopo. O que está por detrás do horóscopo? Qual o seu signo? É exatamente isso, de que sua vida vai ser determinada pela configuração galáctica, estelar, no dia que você nasceu. E essa é uma crença muito antiga, era a crença dos egípcios. E aqui Moisés bate de frente. As estrelas não dominam nada. Deus é que criou as estrelas. Tem um Deus por detrás delas. É Deus que guia o destino humano. 5º dia, Deus cria os peixes e as aves. Ele começa a encher o mundo que havia feito. Primeiro ele enche os mares de enxames de seres viventes. Não é que agora são os primeiros seres viventes. Até agora foi planta. A primeira coisa viva foram as plantas, não é? E agora ele cria seres viventes. Seres, ele diz aqui, que se movem nas águas. Aqui a gente pode imaginar peixe, camarão, água-viva, golfinho, baleia, por aí vai. Né? Tudo que se move nas águas, Deus cria no 5º dia. E Moisés também menciona, e aqui é um mistério, as grandes criaturas marinhas, que está aí no verso 21. Na mitologia dos cananeus, eram os dragões do mar, inimigos do deus Baal. Os autores bíblicos usam essa terminologia, por exemplo, chamando de Leviatã, ou chamando de monstro marinho. Lá, Isaías 27 Isaías no capítulo 27, 1, chama de dragão, monstro, serpente veloz e sinuosa. Seriam os dinossauros? Seriam baleias? Seriam crocodilos? Seriam tubarões? A gente não sabe quem eram estas grandes criaturas marinhas, provavelmente dinossauros, que não sobreviveram ao dilúvio, não é? Ou que foram extintos antes. Mas tudo que se move nas águas foi criado por Deus. Quando eu falo dinossauro, é claro aquele tipo que habitava nas águas. Moisés diz aqui que eles foram criados por Deus, estão sujeitos a Deus e não em revolta contra eles. Terminado de encher, quando Deus termina de encher as águas de seres vivos de todo tipo, ele agora enche o firmamento com as aves. Deus os abençoa, dá capacidade de reprodução segundo a sua espécie, uma variedade incrível, e Deus declara a sua criação como boa, e é o fim do 5º dia, tarde e manhã, o dia 5º. Deus trabalhando em
sequência, ele tem um plano, né? Você vê que cada uma coisa vai levando a outra. No sexto dia, que é o mais importante até agora, verso 24 a 25, Deus cria os animais. Diz aí que Deus, pela sua palavra, traz à existência a vida animal, note, a partir da terra. Até agora ele tinha criado pela palavra dele, diretamente. Mas agora ele ordena a terra e a terra produz. Moisés, como fica, né? Tem um sujo. O que é isso que está saindo do chão? Né? O que é isso que está saindo do chão? E de repente começa a brotar do chão, sair da terra, todo tipo de ser vivo. E Moisés começa a classificar, não é? Moisés começa a dar uma classificação aqui. E essa classificação, você tem que pensar em Moisés como um pastor nômade do Antigo Oriente. E ele então divide aqueles seres vivos em animais domésticos, que seriam o gado, as ovelhas, as cabras, os bois, cavalos, camelos. Não é? Primeiro são os animais domésticos, depois animais que rastejam pelo chão, que seriam répteis, roedores, lagartixa, cobra, inseto. Animais selvagens, que seriam leões, leopardos, veados, corças. Essa lista não é exaustiva, não pretende ser, e a gente não sabe como encaixar alguns. Por exemplo, onde ficaria cachorro? Tem gato que é selvagem. É um animal doméstico, mas também ele é. Então, a lista não é exaustiva. Como eu disse, é importante a gente lembrar, Moisés está vendo aquela bicharada toda lá. E ele então classifica de acordo com a sua taxonomia. Você não pode querer impor à Bíblia a taxonomia moderna, que inclusive é incerta. Quando eu falo taxonomia, é a classificação do reino animal. Gênero, subgênero, espécie, por aí vai. É muito complexo e muda muito. Então, você não pode querer impor a Moisés a taxonomia moderna. Ele descreve como um pastor nômade descreveria os bichos que ele está acostumado a ver. Né? Animais selvagens, domésticos, aqueles que rastejam pelo chão, o que voa. É interessante que lá em Levítico, Moisés, quando vai proibir comer determinadas aves, ele vai dizer assim, não coma as seguintes aves, o urubu e por aí vai. E diz, e nem o morcego. Hoje, na taxonomia moderna, morcego é um mamífero. Mas na visão hebraica, tudo que tivesse asa e voava, era ave. Então aí o pessoal diz, olha, a Bíblia não é científica. Calma, meu amigo. Isso é tudo que você tem contra a Bíblia? Um pouquinho de bom senso e boa vontade resolve o problema. Um pouquinho de bom senso e bondade resolve o problema. Sexto dia, os animais. E aí vem então o ápice, quando, mais uma vez, está dito aqui que não é que Deus cria segundo as suas espécies, com capacidade de reprodução, dentro da mesma espécie, com capacidade de adaptação, que a gente já falou, não vou nem repetir. E agora chegou o sexto dia, e eu prometo que eu estou terminando. Verso 26 a 31. Que a gente tem que ler. Disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou, lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, tende domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, animal que rasteja pela terra. Deus disse ainda, eu dei para vocês as ervas que dão semente, todos os frutos, verso 30, para todos os animais da terra também. Verso 31, Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom ouvir tarde de manhã, o dia sexto. Pela primeira vez, Deus fala no plural, façamos. Até agora, Deus está falando, sozinho. Agora ele diz, façamos. Tem três possibilidades. Plural majestático, que até hoje é usado na linguagem cerimonial, no português, não é? Nós realizamos muitas obras, né? Nós nos graduamos em filosofia, nós conseguimos um prêmio, mas é o cara. Chama-se plural majestático, porque ele é tão majestoso que ele é mais de um. Então ele é plural. Foi mais ou menos isso que meu pai tinha em mente quando me chamou de Augustus Nicodemus. Né? Alguém, inclusive, diz que Augustus não é nome, é título.
Meu nome é Nicodemos, né? Augusto é o título. Né? Bom, infelizmente tem esse negócio chamado de plural majestático. É uma pessoa, mas ela fala majestosamente como se fosse muitas para demonstrar a sua importância. Então, alguns acham que isso aqui é plural majestático. Façamos o homem. Na verdade, é Deus, só Deus. Façamos é só Ele. Mas por que ele não disse isso antes? Por que só agora? E também como explicar outras passagens onde indica pluralidade de ser de Deus, o Espírito de Deus. Quem é esse Espírito de Deus que pairava sobre as águas? De onde ele veio? Ele já existia com Deus? Era outro Deus? Um Deus inferior? Como é que é isso? Então, a ideia do plural majestático, ele não é muito aceito. Quem aceita são os exegetas judeus, que têm dificuldade com a doutrina da Trindade. Mas os estudiosos judeus vão dizer que aqui é plural majestático, ou os anjos. Deus conversando com os anjos. Mas de onde vieram os anjos até agora? Viu falar de anjo até agora? Então, primeiro teria que explicar, e houve, naturalmente, né? A essa altura os anjos já tinham sido criados, mas eles não estão no texto. E, portanto, a gente não pode pressupor isso, que o leitor entenderia, que façamos aqui seriam anjos, né? Porque uma vez que não foi mencionado. Outra possibilidade é exatamente e além do mais não faz sentido dizer façamos, Deus dizendo para os anjos, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Não faz sentido isso, o homem é a imagem e semelhança de Deus e não dos anjos. Terceira possibilidade é que de fato há uma pluralidade de Deus, Deus é complexo, há uma pluralidade de pessoas em Deus. E aqui está mais uma evidência. Deus determina então criar um ser que fosse a sua imagem e semelhança. Isso não significa que Deus tem corpo, mas que esse ser seria criado com características morais e espirituais que refletissem o caráter e o ser de Deus. Seria um ser pessoal, inteligente, consciente, criativo, com linguagem, capaz de se comunicar, e também um ser moral, cheio de amor, justiça, bondade e retidão, exatamente como Deus era. Por isso, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus tinha os seguintes objetivos ao criar um ser assim, depois de ter feito toda a criação. Que ele fosse o seu representante na terra, que ele dominasse sobre a criação que Deus tinha acabado de fazer, e que ele pudesse ter comunhão com Deus e se relacionasse com Deus de maneira inteligente, significativa e voluntária. Por isso, no meio de toda a criação, de repente, Deus vem com isso dizendo, façamos agora um ser diferente de todos os que nós fizemos até agora. Vamos fazer um que seja parecido conosco, porque os outros não são parecidos conosco. Eles não são a nossa imagem, mas agora vamos fazer um que seja parecido conosco, para que a gente possa se relacionar com ele de maneira inteligente. Afinal, eu sou um Deus de plano, sou um Deus de propósito, quero me relacionar com minhas criaturas, pelo menos com essa criatura dessa forma. E que ele tenha as características que eu tenho para que possa se relacionar comigo. Amor, bondade, retidão, que ele seja criativo, que ele seja inteligente, que ele possa se comunicar. E Deus então cria o que o texto hebraico chama de Adão, que é a mesma palavra para barro. E Deus criou o Adão. Por que ele é chamado de barro? Vai ser explicado no capítulo 2. Quando aí Moisés vai dar os detalhes da criação. Mas aqui Moisés simplesmente, porque ele está na sequência dos dias, né, seguindo o mesmo padrão, ele está só dizendo o que é que Deus fez em cada dia. Depois ele vai entrar em detalhes. E Deus cria o Adão. E diz aqui que o criou Zacar, que é macho, e Nikbar, que é fêmea. Ele não criou um só, ele criou dois. Capítulo 2 dá os detalhes. Mas ele criou-os macho e fêmea. São estas as palavras usadas aqui no texto hebraico. Já os criou distintos biologicamente, iguais diante de Deus, ambos são semelhantes a Deus, tanto o Zacá como a Zikba, os dois são iguais diante de Deus, têm a mesma imagem e semelhança, porém eles são distintos, eles se complementam biologicamente, se complementam. E com isso Deus tinha os seguintes propósitos: expressar entre si a comunhão que existe no próprio ser de Deus. Já pensou nisso? Por que Deus, ao fazer um ser semelhante a Ele, a imagem dele, fez homem e mulher?
é porque homem e mulher se relacionam, eles se complementam exatamente como é no ser de Deus. Exatamente como as pessoas que há no ser de Deus se conversam, se entendem, se amam, se relacionam. Assim, o ser feito à imagem de Deus não podia ser um. Tinha que ser um ser, tinha que ser uma biunidade que pudesse se amar, se compreender e se relacionar para expressar verdadeiramente a imagem de Deus. Por isso que para nós, casamento é coisa séria. Por isso que para nós dizer que sexo se define biologicamente e não subjetivamente, como ideologia de gênero diz, é importante porque isso reflete o próprio ser de Deus. O próprio ser de Deus. Para que ele também pudesse se multiplicar, estabelecer família, fazer uma cultura, criar filhos, dar origem a um povo que fosse para o louvor da glória de Deus. Detalhes, amanhã não vou dar spoiler. Ele foi feito para dominar sobre a criação que Deus havia feito, dominar sobre os peixes, sobre as aves, todo tipo de animal, e dessa forma Deus os distingue do restante da criação. O que Deus criou não foi um outro tipo de animal, ele criou uma raça diferente. Ele criou o Adão. É diferente de animal selvagem, de animal doméstico, de peixe, de ave. É claro, como eu disse, né? Hoje em dia, desde que o racionalismo e o neopaganismo voltaram a ameaçar o mundo ocidental, as distinções terminaram. E o homem é visto hoje simplesmente como um animal racional. E a nossa vida vale como a de uma foca, que me lembra um determinado personagem apresentador aqui, que eu não vou nem mencionar. Pela cara de vocês não entenderam nada, e eu também não vou explicar. Tá bom? Depois me procura no privado que eu vou dizer aqui para Cleito o que eu estou falando. Nossa vida vale igual a qualquer outra vida. E a distinção entre homem e animal é completamente encerrada. Nós somos tratados como animais. Aliás, a gente vale menos. Vá matar um mico-leão dourado, você vai em cana, mas todo mundo pode abortar se quiser. A vida humana... Mas Deus criou o Adão, é uma raça diferente. Nós não somos animais racionais, nós somos Adão, nós somos homem. É essa a nossa raça, diferente das outras, criadas unicamente à imagem e semelhança de Deus, como representantes de Deus aqui nesse mundo. Deus dá então plantas, frutos, alimentos para os homens e para os animais na sequência, mostrando assim que ele tinha um desígnio desde o começo, quando ele primeiro cria a terra, depois as plantas que brotam da terra. Para que tudo isso? E aqui tem, eu não posso deixar de dizer esse tipo de coisa, né? É tanta coisa aqui. No Antigo Oriente, os homens alimentavam os deuses. Os homens traziam os frutos da terra em salvas de ouro e apresentavam aos deuses para alimentar os deuses. Aqui é Deus que alimenta o homem. Deus diz ao homem: eu dou para você todos os frutos, todas as frutas, todas as relvas, toda a erva, tudo que eu criei eu dou para você, sou eu que alimento você. No Antigo Oriente, os deuses eram alimentados com as comidas que os homens traziam. Que diferença de Deus para aqueles deusinhos lá do Antigo Oriente, não é verdade? E Deus declara que tudo que ele fizer em 6 dias foi muito bom. Eu tenho 10 aplicações aqui. Vou até o fim, pastor? Dá para ir, né? Eu vou tentar ser breve. Mas vocês nunca acreditam em mim quando eu disser isso. Tá? Voltemos à pergunta inicial. Fizemos a exposição do texto, muito rapidamente, é claro. O que Moisés pretendeu passar para os israelitas com esse relato e o que é que essas passagens nos ensinam? Primeiro, só existe um Deus, o Deus de Israel, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus dos apóstolos e dos profetas, o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Ele tudo criou. A natureza, o cosmos, os seres vivos, tudo reflete a sua glória. Os seus atributos se percebem claramente desde o início do mundo por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1. Segunda coisa, Deus é separado da sua criação. Ele falou e as coisas aconteceram. O mundo não é uma emanação de Deus e Deus não é a alma do mundo. O relato da criação exclui toda forma de panteísmo.
não quer dizer que Deus não é imanente, mas tem uma diferença entre o conceito de imanência e o conceito de panteísmo. Terceiro, Deus tem poder sobre toda a criação, desde plantas até o homem. Ele não somente criou tudo pela palavra, mas ele nomeou. No Antigo Oriente, nomear alguma coisa significava ter autoridade sobre ela. Por isso Jesus pergunta aos demônios: qual é o teu nome? Exatamente para mostrar a autoridade que ele tinha sobre aquela legião. Deus nomeia toda a criação. As águas da mitologia pagã eram um símbolo de rebelião e revolta, mas o Deus de Israel domina sobre as águas, separa as águas, ajunta no só lugar, faz aparecer a terra seca. Nos relatos pagãos da criação, a água era pré-existente e os deuses usaram para criar as coisas, mas em Gênesis a água é uma criação do Todo-Poderoso. Em quarto lugar, Moisés quer dizer: os deuses egípcios, babilônicos e cananeus são falsos, eles não existem. Aquilo que os povos adoram como deuses ou veneram como divinos e sagrados são meras criaturas ou invenção da sua mente. Água, terra, sol, lua, estrela, árvores fazem parte da criação de um único Deus. Quinto, embora Deus pudesse ter criado tudo de uma única vez, com uma única voz de comando, como Agostinho pensava, Agostinho achava que Deus tinha criado tudo de uma vez só, em um segundo. Então ele achava que esse relato era literal, no que foi veementemente combatido pelos reformadores. Os reformadores seguiram Agostinho não em tudo, seguiram Agostinho naquilo que Agostinho estava certo. Nesse tipo de especulação, ficou de fora. Embora Deus pudesse ter criado tudo de uma vez, contudo, ele faz de maneira sequencial para dar exemplo ao homem de trabalhar e depois descansar, que é o que vai acontecer no próximo capítulo. A gente vai ver que nós precisamos descansar depois de um período, que as coisas têm um ritmo, que a vida tem um ritmo. Você sabe que uma das causas maiores de angústia, de estresse, é exatamente isso, que a gente esquece que a vida tem um ritmo. O nosso corpo foi criado assim, o mundo foi feito em sequência, ele trabalha dentro do tempo, e a gente quer tudo para ontem, quer tudo para hoje, quer resolver tudo, não tem tempo para descanso, não separa as tarefas, vive angustiado, daí de gente estressada, gente com burnout, gente com todo tipo de problema psicológico, gente dependendo de medicamento, porque a vida, como Deus nos ensina, ela segue uma sequência, ela segue um ciclo natural e que a gente deveria aprender também aqui da palavra de Deus. Sexto, tudo que existe foi criado por Deus do nada, por sua palavra, portanto não deve ser adorado como os pagãos, não pode adorar o sol, Ra, a lua, Tote, todos os seres vivos feitos por Deus. Logo não deviam adorar os animais, boi, ibis e crocodilo adorados no Egito, dragões do mar, monstros mitológicos. A Bíblia, a cosmovisão cristã, ela desmistifica o mundo e tira o pavor e o medo do acaso, de monstro, de criatura horripilantes e tenebrosa, de vampiro, de lobisomem. Vocês sabem que tem gente que tem medo disso. Sabem disso, não sabem? E Hollywood explora isso. A visão cristã de mundo diz que essas criaturas não existem. Elas não existem. Isso é fruto da imaginação pagã, humana. Eu sei que não precisava estar dizendo isso para vocês aqui, mas é tão bom dizer isso. Tão bom dizer isso, né? Não tem vampiro. Pode dormir tranquilo, não vai ter bicho ao lado da sua cama querendo devorar você. Cadê as criancinhas e os adolescentes? Era bom que tivessem aqui para ouvir isso. Entenda a importância do capítulo 1, da criação, de quem é Deus. Criação bela, maravilhosa, perfeita, debaixo do controle de Deus, tudo na sua ordem, tudo se multiplicando na sua própria espécie, de maneira maravilhosa, que não pode ser traduzido por palavras, como, por exemplo, a criação das estrelas. Sétimo, Deus criou homem e mulher diferentes, embora portem a imagem de Deus. O casamento foi instituído por Deus, é a instituição mais antiga. O casamento vem antes, inclusive, da guarda do sábado, que só vai aparecer no capítulo 2.
O casamento vem antes. É a instituição mais antiga da humanidade, é o casamento, porque Deus os fez macho e fêmea como expressão do seu próprio ser, da pluralidade que existe nele. Portanto, nós rejeitamos o casamento é monogâmico e heterossexual. Por isso, veja, isso era importante naquela época? Claro, no Egito, a homossexualidade era normal. Nos cananeus era normal. Havia os prostitutos cultuais. As religiões cananeias envolviam a prostituição de homens e mulheres nos templos. Então, era absolutamente normal no mundo daquela época. O que Moisés está apresentando aqui é revolucionário, é contracultural, como é hoje. Como é hoje. Aliás, como está voltando a ser hoje. Enquanto o cristianismo, a visão cristã de mundo predominou, era o padrão. Mas hoje em dia ela está sendo erodida, corroída rapidamente e os pilares cristãos da civilização estão ruindo a cada dia que passa. E o paganismo, não tenham dúvida, ele vai voltar a imperar. Se Deus não tiver misericórdia de nós e alguma outra coisa acontecer para que o cristianismo volte a ter o vigor e o poder que já teve em eras passadas. E a última coisa que eu queria dizer aqui. O primeiro homem e a primeira mulher existiram de fato. São históricos e não míticos, não simbólicos, não metafóricos e não emblemáticos. A importância do Adão histórico não pode ser superestimada. Se você tira o relato da criação de Adão, você vai ficar sem, portanto, da queda. Se você diz que não houve um casal criado por Deus à sua imagem e semelhança, com quem Deus fez uma aliança, colocou no jardim debaixo de teste, e que caiu e precipitou toda a sua descendência no estado de caos, e queda, culpa e condenação, o resto da Bíblia não faz sentido. A razão de Cristo vir ao mundo não faz sentido. A teoria da redenção, a teologia da redenção, ela é desnecessária. Mas é exatamente isso, por isso, que esses capítulos sofrem ataques diretos. Tentativas de combinar esses capítulos com a teoria da evolução, como no evolucionismo teísta ou evoteísmo, acaba desagradando tanto os cientistas evolucionistas quanto os cristãos que creem nesse relato. Porque eles vêm com ideias do tipo assim, não, o que houve foi o seguinte, no começo, houve só uma substância, um primeiro ser vivo, unicelular, depois ele se complicou, virou multicelular, foi se desmembrando, se adaptando e dando origem a novas formas de vida, e então vieram humanoides, humanoides bem primitivos, de onde vieram os macacos, e aqui tem que fazer justiça a Darwin. Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Ele disse que o macaco e o homem têm o mesmo ancestral. Seriam esses humanoides, E aí dos humanoides você vem o Pithecanthropus erectus e dali vem o Homo sapiens. Mas no final, aí o que é que aconteceu? De onde surge o Homo sapiens? Era um Pithecanthropus erectus que Deus escolheu o casal de entre muitos que havia e Deus deu inteligência para eles. E Deus os chamou de Adão e Eva. Só que para nós isso ali dá conhecimento do bem e do mal, para eles foi uma evolução, mas de acordo com a Bíblia foi o quê? Queda, Não dá para compatibilizar. Então, por enquanto não aparecem evidências científicas verdadeiras, não existe nada no relato do capítulo 1 que me obrigue a abandonar a historicidade do livro de Gênesis. O livro de Gênesis não permite dizer se a terra é antiga ou se a terra é nova. Permite dizer que o homem é relativamente novo sobre a face da terra. Isso a gente pode dizer e a própria ciência confirma também. Mas essa questão da idade da terra, os dias da criação, eu assumi como dias de 24 horas. Então, vai ter gente que vai dizer aqui que, na verdade, são longos períodos. Eu não vejo a necessidade para longos períodos. Qual é o problema de ser dias de 24 horas? Para muita gente, o problema não é isso aqui, não. O problema para muita gente é Deus. Porque se você crê no verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, o resto é fichinha. A bronca das pessoas, na verdade, é com Gênesis 1:1, que havia um Deus que do nada criou tudo o que existe.
Porque se você crê nisso, qual é o problema em dias de 24 horas? Deus fazer o que Ele fez em dias de 24 horas? Fazer o homem do pó da terra? Qual é o problema disso? O problema é Gênesis 1:1. Se o seu Deus é um Deus que já foi domado e domesticado pelas teorias naturalistas e evolucionistas, aí você vai ter um problema. Mas não o meu. O meu é o soberano Criador dos céus e da terra, que sempre existiu, todo-poderoso, que do nada trouxe tudo à existência pela sua palavra. É nesse Deus que eu creio. Portanto, o resto está perfeitamente compatível com isso. Que Deus ajude vocês, que nos ajude na nossa geração, porque são dias difíceis, a compreender a origem de tudo, porque é daqui e aqui que se baseia a nossa fé, aqui que se baseia a nossa confiança e a nossa esperança. E que nós estejamos firmes e prontos para enfrentar dias em que o cristianismo vai ser mais e mais perseguido. E onde aqueles que acreditam na Bíblia vão ser chamados de fundamentalistas, radicais e de outros nomes pejorativos. Você está disposto a isso? O quanto você crê e o quanto você está disposto a viver por isso. Vamos orar? Ó Deus querido, majestoso, tudo preparaste um mundo onde um dia tu pisastes na forma, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Tu mesmo viestes beber a água, respirar o ar, pisar o chão, comer das frutas que o Senhor mesmo criou. E o Senhor viu que era bom. É tudo tão bom, Deus. Te agradecemos por esse mundo maravilhoso, lindo, belo, extenso, insondável, do qual nós pouco sabemos. Te damos graças porque o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança. Te damos graças porque um dia, um de nós, feito Deus, ou tu feito um de nós, andaste no nosso meio, para, como nosso representante, o segundo Adão, morrer na cruz pelos nossos pecados. Dá-nos essa consciência. Uma boa noite de paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, capítulo 2, gente, fariam bem em já dar uma lida, tá? Se preparar, que a gente vai seguir no mesmo ritmo, se Deus permitir.